Chega, quero sorrir, mudar de assunto, falar de coisa boa, mas na minha alma ecoa agora um grito. Eu acredito que você vai gritar junto. Chega, que mundo é esse? Eu me pergunto. Chega, quero sorrir, mudar de assunto, falar de coisa boa, mas na minha alma ecoa agora um grito. Eu acredito que você vai gritar junto. A gente é saco de pancada há muito tempo e aceita. Porrada da esquerda, porrada da direita. É tudo flagrante, novas e velhas notícias. Mentiras verdadeiras, verdades fictícias. Polícia prende o bandido, bandido volta pra pista. Bandido mata o polícia, polícia mata o surfista. O sangue foi do Ricardo, podia ser do Medina, podia ser do seu filho jogando bola na esquina. Morreu mais uma menina que falta de sorte. Não traficava cocaína e recebeu pena de morte. Mais uma bala perdida, paciência. Pra ela ninguém fez nenhum pedido de clemência. Chega, que mundo é esse? Eu me pergunto. Chega, quero sorrir, mudar de assunto, falar de coisa boa, mas na minha alma ecoa agora um grito. Eu acredito que você vai gritar junto. Olá pessoal, estamos falando diretamente dos estúdios do portal Papo Reto Oficial, no quadro Papo Reto com o Legislativo. No dia de hoje temos o prazer e a honra de receber o vereador Francisco das Chagas Moura, mais conhecido como Tito do MST. Seja muito bem-vindo, vereador. Neste momento está aberto o seu microfone para suas considerações iniciais. Primeiro, agradecer o convite para todos vocês que estão nos ouvindo, nos assistindo nesse momento, e dizer que sempre é um prazer e estamos à disposição para a gente fazer esse papo reto. Ótimo, eu lhe agradeço mais uma vez. Posso lhe chamar como Tito? Sim. Vereador, nós vimos que o senhor está no seu primeiro mandato, né? Nas eleições passadas, o senhor atingiu 2.619 votos, né? E, embora seja o seu primeiro mandato, sua primeira experiência no Legislativo, mas a gente sabe que o senhor tem uma história de militância, né? Por causas sociais. Sim. Né? Movimentos, o qual o senhor representa, que a gente tem visto com muito orgulho, com muito brio, e à altura, representando todo esse povo que a gente precisa ressaltar, que é um povo sofrido, que há muito tempo vem vivendo à margem de uma sociedade que não reconhece a legitimidade das suas ações. Então, hoje, esse momento, como o próprio nome diz, é um papo reto. O senhor tem a oportunidade de externar como se deu esse processo para que o senhor pudesse, de certa forma, fazer essa trajetória, essa caminhada, para que o senhor conseguisse ocupar uma das cadeiras dessa atual legislatura, que nós temos como um feito histórico. Nunca havia antes na história ocorrido uma possibilidade de um representante legítimo da categoria a acessar, né, essa condição. Então, gostaria que o senhor nos dissesse o que a sociedade, como um todo, pode esperar do seu mandato. Primeiro, dizer que mais de 35 anos eu sou militante do Movimento Sem Terra, aqui no estado do Pará. Já assumi a direção nacional do MST 2 vezes aqui por o estado, e sempre nessa trajetória de estar na luta por a terra, na luta por a reforma agrária, na luta daquele e aquelas que mais precisa. Então, meu papel no Movimento Sem Terra sempre foi esse. Então, antes de ser candidato, eu sou militante dessa organização que luta por a terra, luta por a reforma agrária, luta por uma sociedade mais justa e mais igualitária. Bem, nós temos observado e acompanhado as sessões da Câmara e temos visto a forma como o senhor tem defendido essa bandeira de forma muito responsável, serena, e é muito importante que a sociedade passe a reconhecer que a causa é legítima, que as pessoas fazem parte de uma reivindicação que há muito tempo a vontade política, que está deixando de fazer o seu papel, tem feito com que essa situação cada vez se torne mais preocupante em todo o nosso país, mas a gente precisa focar em nossa região. A gente percebe que houve aquele massacre, né, que muitas pessoas acham que se fala ou se faz uma referência a isso
na data, em cada ano, como se fosse um ato de se vitimizar. Mas, na verdade, é uma questão de não deixar esquecer que aqueles homens, que aquelas mulheres, aquelas vítimas daquela ação desastrosa das nossas autoridades, não calaram a voz do movimento. Muito pelo contrário, fizeram com que o mundo inteiro visse de que forma as nossas autoridades do poder, tanto executivo quanto nas esferas estaduais e federais, tratavam a questão dos movimentos sociais. E vale ressaltar que os movimentos sociais, dentro da nossa Constituição Federal, não podem ser criminalizados. Então, ali nós não temos criminosos, nós temos pais de famílias, mães de famílias, crianças, idosos, pessoas que têm o sonho de ter a sua própria terra, de ter o seu espaço, de ter as suas garantias, para que possam, de fato. E muito me orgulho, hoje, falando como brasileiro, paraense, e há 20 anos morando aqui, fazer parte desse momento que eu vejo uma pessoa como o senhor chegar a essa condição. E é isso que me faz pensar. Dentro desse processo que nós temos hoje, dentro da sua legislatura, de se candidatar, de se colocar como candidato, qual foi o principal motivador para o senhor se envolver na luta pelos direitos dos sem-tetos e sem-terras? Primeiro que lutar não é crime. Todo mundo luta por a terra, luta por a moradia, luta por a saúde, luta por o transporte urbano. Então todo mundo tem uma luta que ele faz na vida. A luta por a terra e por a reforma agrária, ela é mais do que legítima. Mais do que legítima. Por isso, o movimento Sem Terra, com a sua forma de organização, que extrapola o sindicato na luta por a terra e pela reforma agrária, tem na sua origem o seu foco a luta por a terra. Justamente para aquele e aquelas que não têm. E todas as áreas, antes de alguns afobadinhos já começam a falar, todas as áreas que o MST ocupa, o governo paga. Então, todas essas áreas de ocupação, que tem trabalho escravo, que não cumpre a sua função social, a terra, toda ela o governo paga as áreas. Não é? E eu sou assentado da reforma agrária, há mais de 30 anos eu tenho o mesmo lote. E sou contra esses que pegam a terra para vender. Pega aqui e sai vendendo ali. Eu sou contra. E nós temos combatido isso dentro do movimento Sem Terra. Então, a terra é para aqueles que precisam produzir comida barata, comida sem veneno para chegar na mesa do pessoal da cidade. Vereador, o senhor tocou num ponto muito sensível. Nós temos hoje visto a guerra de narrativas, né? E eu sempre pautei. Não sou de direita, não sou de esquerda. Eu sou pela verdade. E eu acredito que toda história tem duas versões e só uma é verdadeira. Eu vejo que durante muitos anos a sociedade ela foi induzida a acreditar que os movimentos trazem pessoas com outras finalidades. E como o senhor bem colocou, essa questão de criminalizar os movimentos de forma que a sociedade passe a ver pelos olhos daqueles que criam todas essas situações. E o que muito me destaca na sua fala é essa questão da moradia e do acesso à terra. Como é que o senhor acha que essa falta de moradia e de acesso a essa terra afeta a sociedade como um todo? Olha, primeiro, qualquer ser humano que não tem uma moradia já sabe que ele está de forma muito complicada na vida. E tu precisa ter terra para fazer moradia, tanto urbano como rural. Hoje nós temos o maior acampamento de sem terra aqui no estado do Pará, que é o acampamento Terra e Liberdade, aqui no município de Paraupebas. Esse povo, como tem muito imigrante aqui, mas esse povo é daqui de Paraupebas. Então não adianta criminalizar. E o governo tem o mecanismo justamente para selecionar.
Todo mundo que está hoje no acampamento Terra e Liberdade ou nos outros acampamentos, eles são cadastrados por o INCRA. E tem um filtro dentro do INCRA para ser cliente da reforma agrária. Não é? Tu tem um número de RB, que é o Cadastro Nacional ligado ao INCRA, que precisa passar por isso. Então, por isso, nós somos contra essa questão da venda da terra. Temos que combater essa questão, mas a terra tem que ser distribuída. E aqui tem terra pública do Estado, terra pública da União, que não cumpre a sua função social, que tem que estar na mão daquele e daquelas que mais precisa, tanto para a moradia como para a questão da agricultura. Em uma das suas falas, lá na sessão da Câmara, o senhor pontuou a questão de que houve erro no processo das gestões anteriores, mas deixou claro que hoje a atual legislatura tem a responsabilidade de corrigir esses erros. São homens que estão ali, mulheres, e que dentro de cada causa que defendem, fazer com que isso de fato ocorra. Não podemos mais ficar botando a culpa no passado. Nós temos que arregaçar a manga, tem o poder na mão, o mandato, e essas pessoas têm que se unir na unidade de trabalhar no sentido de fazer com que essas políticas públicas ocorram, se não no Estado, mas ocorram neste município. Então, isso me faz fazer uma pergunta. Quais são os principais dificuldades, desafios que o senhor enfrenta para tentar implantar essas políticas públicas para ajudar os grupos ao qual o senhor representa? Primeiro que nós do Movimento Sem Terra, nós temos que construir a pauta e pautar o governo para fazer a reforma agrária. Tanto o governo federal, governo do estado e o governo do município. E aqui eu tenho ouvido muito do prefeito aqui da nossa cidade, que é contra as ocupações urbanas. Se é contra, tem que apresentar alternativa. Se é contra a ocupação, constrói a casa e dê para o povo. Desapropria a terra, faça a casa e dê para o povo, se não quiserem, as ocupações urbanas. E agora a gente está vendo os despejos aqui. Aquele povo ali, eles não têm para onde ir. Então é importante que o poder público, através do prefeito, do governo do estado e do governo federal, ache um destino para aquele povo. Por isso, se quiser acabar com as ocupações urbanas, é fazer a reforma urbana, é distribuir casa para o povo. Se quiser acabar com as ocupações rural, é fazer a reforma agrária, que acaba com as ocupações rural. Então é assim que vai melhorando. E nós, eu enquanto vereador desse município, a minha tarefa é engrossar as fileiras da nossa organização para buscar política para ajudar os governos nessa questão da orientação. Mas quem tem a responsabilidade de fazer a reforma urbana e a reforma agrária rural é os governos. Dentro desse contexto, como é que está a relação hoje do parlamentar junto ao governo do estado e ao governo federal? Olha, com o governo federal a gente tem buscado as políticas públicas. Claro que eu tenho feito algumas críticas também. É muito tímido ainda para a nossa região, não é? Só aqui na 27, do INCRA Marabá, SR27, nós temos mais de 500, acho que uns 520 projetos de assentamento. Então, os 520 projetos de assentamento, ele não tem chegado à política pública. Não falo nem para os acampamentos, mas tu já tem os assentamentos, terra liberada, terra da reforma agrária, terra do governo. Então tem que chegar a habitação, tem que chegar o fomento, tem que chegar o dinheiro para a ponte, tem que chegar o dinheiro para comprar máquina para os agricultores. O povo só fica no campo se tiver essa infraestrutura. Exatamente. Se não tiver infraestrutura, ele volta para a cidade. Volta para a cidade. E não volta porque quer. É porque justamente se o filho não estudar, se não tiver escola, o povo não fica no campo. Então precisa estrada, precisa energia boa, precisa escola boa, precisa universidade, para os filhos e os pais ficar no campo. E o povo quer ficar no campo.
Então seja, precisa dessas políticas públicas. Tem toda uma logística. Tem toda uma logística, do mesmo jeito da cidade, no campo precisa muito mais, porque ali tu está produzindo. Sim. Se tu produzir e não conseguir escoar a tua produção, tu produz um ano, depois tu desanima. Eu sei disso, eu moro no campo, eu tenho terra, eu produzo, entendeu? Então tem todo esse debate que a gente faz, e se não tiver essa cadeia fechada, é muito difícil, eu sei como é que é. Mas, vereador, hoje vocês têm um cadastro, um registro. Essas informações, elas são um banco público ou privado? Como é que o poder público tem acesso a essas informações para justamente mapear o número de pessoas que não têm uma propriedade, que precisam, para que haja esse programa? Porque a gente vê que o governo federal ele tem o programa Minha Casa Minha Vida. Sim. E seu objetivo é justamente dar a casa a quem não tem. E quando isso chega no município, a Secretaria de Urbanismo ela tem todo um cuidado. Essas informações que o senhor tem dos movimentos, elas estão integradas a esses órgãos, a esses bancos de dados, estão consolidados, é da ciência do poder público? Primeiro que quem tinha que ter todo esse banco de dados é o governo, né? Tanto o governo federal, o governo do estado e os governos do município, mas não tem. Não tem. Nós vamos fazendo esse levantamento e a gente tem muito dado sobre isso, né? Que cruza entre nós e o governo, né? Precisa estar alinhado para poder pegar essas políticas públicas. Então a gente tem feito isso, não é? Através dessa casa do habitação. Como a gente é mais do campo, questão da habitação. O assentamento Palmares é um assentamento que pegou habitação no governo federal, através do INCRA. Sim. Os outros assentamentos também. Então, esse dado ele se cruza, não é? Então, se tu tem a casa lá no campo, tu não pode ter casa aqui na cidade. Dessa questão da Casa Minha Vida, ligada ao governo federal, né? Então, esse dado, ele se cruza. Então, por isso é importante, a gente tem muito dado sobre isso, mas é isso quem tem que levantar é o governo federal, o governo do estado e o do município. Outra situação que está dentro da sua fala, o agricultor, o homem do campo, que tem aquela agricultura familiar, eu vejo que hoje existe, não sei por que razão, eu até queria entender, por que o município, tanto os estabelecimentos comerciais, como supermercados, e a própria rede pública de fornecimento de alimentos, naquela assistência social, as merendas escolares, não absorvem isso. O que a gente vê, e eu não é uma crítica, é uma realidade, é um fato, é que pontualmente, em dias alternados na semana, se tem uma feira que não é um local apropriado, interdita-se uma via, não tem um sistema de esgoto, água, não tem banheiro químico, aquelas pessoas ficam ali vendendo daquela forma o seu produto, de qualquer maneira, não tem uma vigilância sanitária para garantir a qualidade do produto, e a gente observa que são produtos de qualidade, são sem agrotóxicos, né? São produzidos pelo homem do campo, por essa agricultura familiar, mas que quando se vai fazer uma compra, não se faz com esses homens, não se tem uma associação, não se tem um planejamento de privilegiar essas pessoas. Como o senhor bem colocou, não é só dar a terra, eu tenho que dar as condições para que aquele homem do campo que recebe a terra possa produzir, possa levar o seu produto para a cidade, ter uma linha de comércio para que ele possa fazer isso. E o senhor consegue ver hoje como é que fica essa relação entre a agricultura familiar e a segurança alimentar das cidades? Existe essa correlação para o senhor? Está claro isso? Primeiro que eu acho que tem que ter tanto a parceria do agricultor com o município e o estado. Se tu não tiver pequenas águas indústria para organizar essa questão da produção, tu não consegue vender ela. E eu falo por experiência, né? Eu tive uma experiência de criação de frango na Palmares. Mas tu vende ali mesmo, na hora de trazer para o mercado,
Se não tiver o selo do município, do estado, da vigilância, tu não passa. Tu tem que comer lá mesmo. Ali já acabou. Mas aí que mora um perigo, porque existe o atravessador. Isso mesmo, o peixe é a mesma coisa. O atravessador, muito deles, vai lá e compra barato, traz para a agroindústria dele, organiza e ganha o dinheiro. E o agricultor fica lá na ponta. Pois é. Né? Então tem toda essa questão. Então, se não tiver essas parcerias entre o município, o estado e o federal para fazer essa organização da produção, não avança. Nós fomos fazer uma feira em Belém e os agricultores daqui foi e levou queijo. Como não tinha os selos, os queijos ficou tudo preso. Né? Então, tem que ter essa organização da produção das águas indústria com o selo necessário para poder chegar no supermercado. Pronto. E para isso precisa também as feiras organizar essas coisas, né? Nós temos feira aqui a céu aberto de todo jeito, então o povo vende justamente porque... Mas se for buscar mesmo no miúdo essa questão da vigilância sanitária e tal, não chega, o caminhão não chega aqui, né? O senhor tocou num ponto muito importante que eu gostaria até que o senhor me respondesse diante do entendimento que o senhor tem. Quais seriam as suas propostas para aumentar essa oferta de moradia que a gente está tratando para as famílias de baixa renda e também tratar essas questões da organização desses pequenos agricultores, né, produtores, para que a gente não passe por isso que o senhor está relatando, de ter um produto apreendido porque não seguiu os ritos legais. A gente sempre está olhando assim uma questão de que falta vontade política, porque a gente tem uma Secretaria de Agricultura que poderia estar fomentando essa organização, né, e fazendo com que essas associações se fortalecessem com rótulo, com documentações, com assessoria, com treinamentos, né, com a produção, através de embalagens que sigam os padrões legais, para que pudesse justamente tornar-se interessante ao homem do campo permanecer no campo, né, porque ele teria renda e teria uma condição de vida melhor, que é o que todo mundo quer. Quais seriam os seus projetos voltados para ampliar essa rede de oferta, como eu disse, nas moradias e também tratar dessas questões que o senhor levantou sobre legalizar essas associações, essas cooperativas? Primeiro, nessa questão da moradia, eu acho que temos que avançar mais com o governo federal, através do Casa Minha Vida, né, aqui para o município. É muito pouco o número de casa que tem daqui do governo federal, nós temos que avançar, porque todo mundo tem uma sensação que a gente mora numa cidade rica, então muitas coisas não precisam. Isso não é verdade, né? Então nós precisamos avançar mais, tanto no federal como no estado, para essas políticas públicas chegar aqui. Com essa questão da agricultura, e aí eu tenho visto muito, porque moro aqui na região, a nossa Secretaria de Agricultura, todos os governos que passam, não é, o que já passou por lá, é muito pequeno o tempo e a maioria dos que entra lá já pensa ser candidato lá na frente. E aí o recurso que entra na secretaria, a maioria dele vai por vaso, por ralo, não chega aonde tem que chegar nessa questão da agricultura. E a outra é as águas indústria. O povo já tem produção, o que falta é organizar a produção nas pequenas águas indústria, que aquela grandona não vai, ali é para o agronegócio, tem que ser agroindústria voltada para o pequeno agricultor, para organizar a sua produção. E aqui tem o PENAI, o PA, que podemos vender para a merenda escolar, né? Aqui em Paraupebas tem o banco de alimento. O banco de alimento justamente é aquela produção do agricultor que tu pode levar para o banco de alimento e vender para a prefeitura distribuir, não é? Perfeito. Então, mas o banco de alimento aqui, até onde eu sei, está parado. Até um tempo desse estava parado. Então, precisa funcionar essas estruturas para poder melhorar. E a nossa proposta, enquanto organização e movimento, é fortalecer as associações, as cooperativas, não é? Justamente que trabalha nessa questão da agricultura familiar, para a gente avançar para esse campo. O agricultor que produz só aquela produçãozinha, que não organiza ela, não vai muito longe. Então precisa a gente organizar a produção em cadeia para chegar no grande mercado, aqui para a sociedade chegar de forma mais barata. Ok.
Vereador, o que é interessante no seu mandato é que o senhor, como muitos pensavam, né, uma parte da sociedade, que o senhor seria para ocupar uma cadeira e ficar ali, de certa forma, ornamentando o cenário. Pelo contrário, o senhor tem sido bastante ativo, né, participativo e tendo destaque nas suas conduções, nas suas falas, nos seus projetos, nas suas indicações. Inclusive, o senhor recentemente fez uma viagem, que eu estou sabendo, à China, né? E eu queria que o senhor falasse um pouco de como foi essa experiência, né? De como o senhor pôde aproveitar essa oportunidade e as coisas boas que trouxe na bagagem para que possamos usar como experiência e aplicar em soluções para os nossos problemas aqui na nossa região. Muito bem. Antes de falar dessa questão da China, como sou do Movimento Sem Terra, o Movimento Sem Terra já me mandou em outras viagens antes de ser vereador. Já fui no Israel, já fui na Palestina, já fui no Líbano, na Síria. Então eu conheço o Israel. Hoje é o maior produtor de comida, né, da região. Eles têm uma tecnologia muito forte. E eu fui lá ver. E fui na Palestina também ajudar a colher oliveira, né? As olivas lá, o azeite de oliva. Eu fui lá trabalhar junto com os palestinos. E agora, recentemente, o MST tem uma parceria com a China, justamente na questão das pequenas máquinas, as máquinas, fábrica de bioinsumo, para fazer adubo orgânico, para sair do veneno. Como o MST tem essa parceria com a China, nós, parlamentares ligados ao Movimento Sem Terra, recebemos um convite da Universidade da China para ir lá reforçar essa parceria com o Movimento Sem Terra. Né? E aí fomos uma equipe de companheiro e companheira parlamentar do Brasil inteiro. Nós estamos vendo aqui algumas fotos e esses registros aí são da China. São da China. Qual a cidade? Aí é em Xangai. Xangai? Aí é onde a gente chegou, em Xangai. E essas lideranças que estão com o senhor residem lá ou foram na comitiva? Não, aí é da comitiva. Todos são deputado, vereador do Rio de Janeiro, Goiás, Pernambuco, Pará. Essa turma, e tem dois aí que já moram lá na China, militante do Movimento Sem Terra. Já havia esse planejamento ou coincidiu com o seu mandato ou isso aconteceu pós? Como é que se deu esse convite? O movimento há mais de 5, quase 10 anos já vive na China. Tem uma brigada de militante que mora lá. Sim. Já trabalhando essas parcerias. E com essa questão nossa, dessa frente parlamentar do Movimento Sem Terra, a gente recebeu esse convite para ir lá reforçar essas parcerias que o Movimento Sem Terra tem. E vale ressaltar, eu estou ciente que quem custeou toda a sua viagem, né? Tudo que envolveu a sua hospedagem, deslocamento nas localidades, foi uma parceria entre o próprio movimento e a Universidade de Xangai. Isso. Não houve dinheiro público envolvido nisso, né, para que fique claro, para que as pessoas não achem que o senhor está passeando. Isso pelo mesmo. contrário, eu quero lhe parabenizar pela atitude, né, porque as pessoas têm a mania, e é bom frisar isso, de prejulgar as pessoas. Né? O senhor veio de um movimento, então já prejulga, não tem a competência, não tem o conhecimento, não tem. E o senhor está colocando aí a bagagem que tem consigo, e não é à toa que o senhor chegou onde está, e eu tenho certeza que o senhor tem condições de ir muito mais longe representando esse movimento tão importante. Ele aqui representa quem? É da faculdade, é diretor? Isso aí é da faculdade. O senhor foi recebido lá? Fomos recebidos. Aqui eu estou dando um presentinho para ele. Muriaquitã, okay. Aqui da Amazônia. Certo. Então, o Movimento Sem Terra, como tem essa parceria já com a China, foi recebido esse convite e o movimento organizou a nossa ida para lá sem gastar um recurso público. Então, a sua viagem ela se concentra somente em Xangai ou o senhor chegou? Não, a gente ficamos 2 dias em Xangai. Sim. Depois fomos para o interiorzão da China. Nós fomos lá nos agricultores, nós queríamos conhecer essa questão dos Essas fotos aqui são da universidade? Da universidade. Certo. E depois fomos para Pequim,
onde se concentramos dias em Pequim. Nós temos registro também desses outros locais? Eu gostaria de ver. Tem. Aqui ainda é faculdade. Aqui é na... O que está sendo mostrado aí? Aqui é onde está implantada a internet da China. Tá. E essa internet é que faz o monitoramento... Essa internet é onde nasceu a internet da China e é onde faz o monitoramento de toda essa região lá. Quer dizer, não é só máquinas, elas são chipadas, elas têm todo um trabalho técnico que consegue identificar se aquele local precisa de um insumo, de água, como é que... Nós fomos na empresa que chama Sinomac Digital, onde eles levaram nós, tanto onde eles constroem as máquinas, né, como levou na agricultura. E os tratores deles são tudo chipados. Aí falava... São automatizados. Falava na agricultura digital. Quem é que viu falar em agricultura digital? Exatamente. Aqui, né? Então lá não, eles já estão um passo à frente. Aí eles foram mostrar as máquinas deles, as máquinas tudo com chip, tudo. Ou seja, sabe o tanto de água que vai precisar na agricultura, que se tiver algum fungo desenvolvendo, ele já sabe, já mandou um drone, já resolve o problema. E fomos até nas águas indústria deles. Ou seja, melhora a qualidade do produto, diminui a quantidade de perdas. Isso. Né? A eficiência. A Dilma estava com o senhor também nessa visita? Dilma, como ela mora lá, né, presidente dos BRICS. Ela reside... Ela fica em Pequim. Em Pequim. E aí, na agenda nossa, tinha uma visita a ela, trabalhando nessa questão dos projetos. Sim. Desses projetos que o Movimento Sem Terra está trabalhando, ela é uma das... Ela é como se fosse uma base do governo federal. Do governo federal lá em Pequim. E já está havendo esse intercâmbio, essa relação, a importação de alguma tecnologia, o senhor sabe se está sendo usado em algum local do Brasil, isso que o senhor viu lá? Nós no Maranhão já tem máquina dessas da China. O pessoal já tem um convênio com a Universidade de Brasília, a UNB, onde vai ter uma fábrica de bioinsumo, eles vão começar a montar. E no Rio Grande do Norte, lá com o governo do PT lá no Rio Grande do Norte, também tem essa parceria. Já tem esses 3 locais que já tem essas parcerias das pequenas máquinas, das fábricas de bioinsumo, e a ideia é nós avançar aqui em Paraupeba sobre essa... Só para me entender melhor, quando o senhor fala de parceria, esses equipamentos, eles vêm com algum custo para o Brasil? Quem paga é o poder público? Ou eles entregam essas máquinas e elas vão trabalhar de alguma forma? Como é que se dá esse trabalho de parceria? Tu tem várias frentes. Os chineses querem fazer uma planta aqui. Sim. Que o movimento coordena, né? Ou com a UNB, ou com o Rio Grande do Norte, ou noutra região. Quem tiver aberto para essa questão da parceria. Certo. Como as máquinas tudo chinesas, tu precisa adaptar elas para cá. Sim. Né? Então tem todo esse trabalho. Nós estamos conversando com algumas universidades para fazer essa parceria entre a China e a universidade, onde os agricultores recebem essas máquinas. Ótimo, perfeito. Justamente tem que ter alguém que receba, né, essas parcerias. E o Movimento Sem Terra é a ponte já que fez essa abertura. Mas já estamos com a parceria bem avançada com a Universidade de Brasília, Rio Grande do Norte e o Maranhão também, através da universidade. E o senhor deslumbra em que tempo nós poderemos estar vendo alguma dessas máquinas aqui? Porque a gente já vê máquina da China aqui, mas é trabalhando na área da mineração, da indústria, da metodologia, né? Sim. Mas a gente não vê ainda no campo. Será que é possível a gente já sonhar com isso? É possível, nós estamos lutando justamente por isso, porque tem duas formas. É arrumar dinheiro e comprar lá as pequenas máquinas, encher os contêineres e mandar para cá de navio. E a outra é avançar nessa questão da planta, onde eles vão trazer as peças e montar aqui no Brasil. Mais uma vez a gente esbarra na vontade política. Isso mesmo. Aí precisamos ter parceria do governo do estado, precisamos ter parceria aqui do prefeito, né? Para avançar. Essa questão das fábricas de bioinsumo. Aqui, nesse local? As fábricas de bioinsumo. Aqui é a plantio de coisa aqui. As fábricas de bioinsumo, elas são justamente dos resíduos das casas.
resto de comida. Interessante. Né? Poda de árvore, que eles catam tudo, leva para as fábricas. Com 7 dias, tu tem o adubo orgânico no ponto de levar para a lavoura. Eu entendo que lá eles estão mais evoluídos na questão da separação do lixo, Isso, né? separação do lixo. E aí pode ter um aproveitamento melhor, produzir. Inclusive já tem projetos no Brasil. Aqui é a roça, onde a gente foi visitar, o plantio deles. Eles plantam aí de tudo. Planta de tudo, mas a maioria aqui, essa aqui é mais plantio de arroz, onde eles plantam, cultivam muito arroz. Muito, né? Arroz, E precisa dessa autossuficiência para poder alimentar seu povo. E né? precisa dessa justamente para alimentar seu povo. E uma das coisas que eu não vi lá foi fome e ninguém pedindo na rua. Glória a Deus. Todo mundo tem muita comida à la vontade, para comer. Precisamos, então, de uma outra viagem para entender como é que é possível fazer isso e trazer essa tecnologia. E trazer essa tecnologia que é necessária para nós avançar na questão da agricultura. Na foice, no facão, já ficou para trás. Então, nós temos que avançar nessa questão das pequenas máquinas, máquina de baixo impacto, máquina que tu pode ter acesso, tu pode comprar de forma barata, né? Então, é isso que nós temos que Vereador, trabalhar. Nós precisamos fazer com que a sociedade civil organizada se junte nessa luta, tanto dos sem teto quanto dos sem terra. Qual é o papel dessa sociedade civil? Como é que o senhor entende que poderia haver, de certa forma, nessa luta, como a sociedade deveria se comportar, de que forma ela poderia contribuir para ajudar, dar uma celeridade no processo? Não olhar vocês à parte, à margem, à mercê da sociedade, mas sim dizer, não, são nossos irmãos, vamos abraçar, a luta deles é a nossa luta e vamos ver se a gente acaba com isso. De que forma o senhor vê essa participação? Primeiro que eu acho que a sociedade, por não conhecer, não é porque quer, porque não conhece. Tem muito preconceito sobre o movimento sem terra, as organizações que lutam por a moradia, as organizações que lutam por essa questão dos direitos. Então tem um preconceito muito grande. Inclusive esse preconceito eu já vi muito perto de nós. A partir do momento que vai conhecendo, o pensamento dessas pessoas vai mudando. Então como é que tu fala de uma coisa que tu não conhece? Tu tem que conhecer, não é? Os nossos acampamentos, a gente sabe que o povo que vai nos primeiros dias do acampamento, eles ficam meio com o pé atrás. A partir do momento que vai se envolvendo, que vai trabalhando, que vai estudando e vai conhecendo, sabe que lutar não é crime, tem que lutar para ter seu direito. Então a sociedade, antes de falar, tem que conhecer, não é? Tem gente que pensa que um acampamento do MST é um bicho-papão. Acampamento do MST, muitas vezes, é muito melhor de se viver do que em algumas periferias de algumas cidades que eu conheço, que tem organização. Justamente na questão da educação, na questão da produção, o povo tem função. Povo sem função, a gente sabe onde é que dá. Nos acampamentos do MST, todo mundo tem função, todo mundo tem altivez, no sentido de ir pensando, de ir organizando junto. Então a sociedade precisa conhecer mais o movimento para ajudar a nos defender. Para ajudar a nos defender. E dizer que o povo quer casa, o povo quer terra, o povo quer educação, o povo quer saúde, o povo quer uma qualidade de vida melhor, não é nada de outra coisa que eles querem. Se tiver isso, já está de bom tamanho. Vereador, vocês são um colegiado de 17 vereadores. E a gente sabe que cada um ali tem uma bandeira de luta, vamos dizer assim. Mas que, no todo, na coletividade, devem defender os interesses da sociedade. E aí entra uma pergunta. Como é que o senhor pretende trabalhar com os outros vereadores e os órgãos governamentais para aprovar leis que beneficiem os grupos aos quais o senhor representa? Tem lei que nós temos que trabalhar ali, que ela precisa de uma coletividade, do conjunto de vereador para poder passar. Eu tenho trabalhado muito isso, pensei até que ia ter mais problema, até agora eu tenho uma relação muito boa com todos, não é? Eu sei que tem suas diferenças, suas divergências, suas bandeiras, isso que tu está falando,
mas nós temos uma parceria boa. Vamos pensar para frente sobre isso. Então tem projeto que nós temos que fazer junto. Eu não sou dessa questão individual. Se tiver projeto que vai beneficiar a sociedade, eu estou apto a colocar minha assinatura e a gente batalhar por isso. A questão da moradia é uma delas. Não é só eu que vou levantar essa bandeira. Os vereadores têm que se envolver para a gente poder avançar nessa questão da moradia, questão da saúde, da educação. Então, é pautas coletiva. Essa questão de cada um indicar, fazer suas indicaçãozinhas, tem indicação que ela vai morrer ali, não sai dali. Então, com certeza, com um olhar mais clínico, mais coletivo, com uma bancada de vereador com muita força, a gente consegue avançar naquilo que é necessário. Okay. Eu estou aberto para isso. Bom, a conversa está boa demais, mas a gente caminha para o nosso final, dentro da proposta que a gente fez. Mas eu queria que o senhor deixasse aqui a mensagem que gostaria de passar para as pessoas que estão sofrendo com a falta de moradia e acesso à terra. Que mensagem o senhor pode deixar para elas? Primeiro é não perder de vista essa questão da luta. Só quem faz valer o nosso direito é a luta. É lutar por isso. Achar que vai chegar na casa dele ou no barraco dele sem ele fazer uma luta ou uma espécie de organização com outros, é só no coletivo que a gente pode avançar. Individualmente, a gente avança muito pouco. Ainda mais nessa questão da luta por a terra. Terra tem muita, mas está concentrada na mão de poucos. Para a gente chegar a acessar essa terra, só o trabalho coletivo, a força do povo é que faz avançar. É lutar através de pautar os governos para ter os seus direitos garantidos. Isso é na esfera federal, é na esfera do estado e na esfera do município. Então isso é no coletivo, é na organização, é nos seus movimentos. Sem movimento a gente não consegue avançar. Ontem foi um exemplo. Sindicato Sintep, o Sindisaúde, o Movimento Sem Terra foram para a luta, já sai com conquista. Agora tem que estar organizado para enfrentar esses poderes que tem. É importante, dentro da sua fala, deixar claro para os nossos telespectadores, né, para as pessoas que acompanham o nosso podcast, que quando a gente fala de luta, não é uma batalha, não é para ser travado fora das quatro linhas da legalidade. A luta que o senhor se refere é hoje ver vocês ocupando todos os espaços no Poder Executivo Federal, Estadual, Municipal, no Legislativo, não ser diferente, como o senhor bem está aqui. Eu acredito que essa união, buscando trabalhar dentro da legalidade, ter vez e ter voz, é o que propicia vocês alcançarem pela luta, que a gente frisa essa luta é dentro da legalidade, dos direitos constitucionais e de outras políticas públicas que possam ser implementadas de forma a garantir que esses direitos sejam cumpridos, né? Eu só tenho a lhe agradecer. Mas dentro do nosso quadro, Papo Reto com o Legislativo, tem uma enquete de 5 perguntas, qual o senhor não pode fugir, tem que responder olhando para a lente da verdade, tá? É o que eu vou lhe perguntar e o senhor responde olhando ali diretamente para essa lente e esteja preparado a partir de agora. Vamos lá. Uma saudade. Ah, saudade do meu pai. Uma verdade. Ah, a verdade tem que ser dita, né? Um sonho. O sonho é que o povo alcance a reforma agrária, a luta por a moradia. Uma virtude. Virtude é lutar sempre. E um defeito? Defeito nós temos muito e tem que ser corrigido. Somente essa questão do machismo, temos que todo dia lutar contra ele. Ok. Bom, agora faça as suas considerações finais. Nós vamos encerrando e após a sua fala eu faço as minhas considerações também daqui. Fique à vontade. Muito bem, na tua fala antes, tu trouxe essa questão do massacre de Eldorado dos Carajás. Né? Agora, ontem começou o acampamento da juventude na Curva do S, que todos os anos a gente faz, não para comemorar,
mas para relembrar a vida daqueles companheiros que tombaram naquela luta. Eu estava lá, era um dos coordenadores da marcha. Não, o Oziel, o Amâncio, o Raimundinho não teve a mesma sorte que eu. Eu saí para fazer uma tarefa aqui no Peba, depois voltar para a marcha, foi quando aconteceu o massacre de Eldorado dos Carajás. Mas todo dia a gente luta em nome daqueles companheiros, que aconteça, que tenha a reforma agrária, que aquele povo seja lembrado e que o nosso Pará tem uma mancha, chama Eldorado dos Carajás. Então, por isso, é dizer que o movimento vai continuar lutando por a terra, lutando por a reforma agrária, lutando pela moradia e dizer que estamos abertos para essa questão do papo reto para a gente conversar. Ok, muito obrigado. É isso aí, pessoal. Vocês daí, nós daqui no Papo Reto com o Poder Legislativo. Muito obrigado e até a nossa próxima edição.